Bom dia, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos paroquianos. Nesta segunda-feira, dia 18 de agosto, continuamos a rezar, pedindo a intercessão do nosso padroeiro no 7º dia de sua novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste 7º dia da novena, vamos continuar a conhecer um pouco mais da vida do nosso padroeiro, agora vendo os primeiros anos dele em Mantova. A chegada do novo bispo em Mantova provocou bastante entusiasmo no povo. E Dom José Sarto foi aos poucos conquistando a população da cidade. Todos sabiam que o bispo abria sua porta para todos e que ele se interessava por todos, principalmente pelos pobres, que foram sempre os seus preferidos. Entretanto, ele, Dom José Sarto, era afável com todos e a todos conquistava com a bondade do seu coração. Uma das prioridades do seu bispado em Mantova será a formação do clero. Ele encontrou um clero escasso e pouco preparado. Havia paróquias sem párocos, campos sem cultura, famílias sem pão. O bispo procurou antes conquistar a amizade dos padres. Quando um deles vinha ao palácio episcopal, era recebido com toda a simpatia e com alegria. O bispo ouvia todos com toda a atenção e os convidava para almoçar, e assim conquistava a sua confiança. O bispo também teve o maior cuidado na formação do clero, no seminário. Ele mesmo se encarregou de dar aulas de teologia dogmática no seminário, que lecionou por vários anos, e de teologia moral também por um ano. Grande parte do seu tempo ele passava no confessionário, servindo de exemplo para o seu clero. Fez 2 visitas pastorais na sua diocese. Na sua primeira carta pastoral, afirmou que a sua prioridade seria o seminário, cuidar da formação dos futuros padres. Em outubro de 1885, Dom José Sarto mostra a necessidade de promover o ensino do catecismo. Ele estabelece medidas concretas para realizar isso, que haja uma escola catequética em cada paróquia, que se ensine às crianças todos os domingos e que se pregue do púlpito para os adultos, fazendo mais intensa esta instrução nas épocas da Quaresma e do Advento. Também o nosso padroeiro, então bispo de Mantova, vai se preocupar com a música sacra e também do canto litúrgico. Como nós já vimos, a música sacra o entusiasmou desde pequeno, quando convivia lá com Dom Pedro Jacuzzi. Apaixonou-o no seminário, serviu-lhe de instrumento apostólico em Tômbolo e Salzano. Mereceu-lhe especiais cuidados em Mantova. Também o nosso padroeiro, ele vai ter esta atenção sobre a pureza da ortodoxia, né? São Pio X procurava sempre cuidar da ortodoxia, né? da reta doutrina, e ele já
se põe em guarda como contra determinadas tendências que depois vão se dar no modernismo, ideias as quais irá combater enquanto Papa. 200 anos depois se dá um sínodo diocesano. Então, no dia 16 de fevereiro de 1887, Dom José Sarto convocou um sínodo diocesano, o que se não acontecia já havia 2 séculos. E isso para conhecer melhor os problemas, as dificuldades da diocese e ver as medidas a serem tomadas. Ele conseguiu reunir 200 padres neste sínodo. E como resultado do sínodo, teve a Magna Carta, que atualizava a vida religiosa da diocese e corrigia tudo o que se tinha acumulado desordenadamente até então. Durante os 9 anos em que foi bispo de Mantova, o santo padroeiro, ele despendia várias horas no confessionário. Estava sempre pronto para os que o procuravam. E muitas vezes, como dissemos, ele próprio dava o catecismo às crianças das paróquias, cujo pároco estava impedido ou que não tinha ainda pároco. Já como padre, depois como bispo, foi sempre uma preocupação sua resolver as dificuldades para a instrução da juventude, que não tinha oportunidade de frequentar as escolas católicas, tanto do campo quanto da cidade. Peçamos a intercessão do nosso padroeiro por todos os jovens da nossa paróquia, que infelizmente neste ano não conseguiremos realizar o EJC, o Encontro dos Jovens com Cristo, mas que continuem sob a proteção de São Pio X, continuem perseverantes na fé. Escutemos o Evangelho de hoje, capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículos 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, depois que o jovem rico foi embora triste, Jesus também, meio que entristecido pelo que tinha acontecido, ele comenta o fato com um tom grave. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro.
O reino dos céus é dos pobres em espírito. Por isso, os ricos dificilmente entram nesse reino. Os ricos, se quiserem entrar, devem primeiro tornar-se pobres, isto é, dependentes de Deus e não das coisas materiais. A imagem eloquente do camelo contribui também para dar uma maior ênfase na afirmação de Jesus. É compreensível que os discípulos tenham ficado perplexos. Jesus, ele penetra com o seu olhar o coração de cada um de nós, o coração dos discípulos, e vê a perplexidade deles, vê a nossa perplexidade. Com certeza, os discípulos não entenderam bem. E às vezes nós também não entendemos bem o que significa seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo de maneira radical é difícil, ou melhor, é quase impossível, somente com as nossas forças humanas. Mas nós devemos nos lembrar que o sujeito da obra não somos nós. Não somos nós capacitados para isso. Deus que nos chama também vai nos capacitando no dia a dia. É preciso contar com a graça de Deus, desse Deus para quem nada é impossível. E aí Pedro, com a sua espontaneidade e impulsividade que o caracterizam, ele descobre com surpresa a diferença da situação deles e daquela do jovem rico. Os discípulos receberam o dom de Deus e abandonaram tudo para seguir Jesus. E, portanto, o que será deles? O jovem rico foi embora triste, porque disse não, porque não conseguiu dizer sim a Jesus. Mas o que acontece com quem diz sim? Se conhece o fim de quem opta pelas coisas desse mundo. Mas o que ganhará em troca quem opta por abandonar tudo por amor a Jesus e a seu reino? Jesus não é um vendedor de coisas e não tem necessidade de elencar tudo aquilo que os seus discípulos receberão por terem aderido radicalmente ao seu projeto e terem seguido no caminho. Todavia, ele, Jesus, que conhece a pequenez do coração humano necessitado de segurança e de encorajamento, ele nos assegura que a recompensa é grande, seja agora neste tempo, aqui na terra, como também na eternidade. 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna. De fato, Deus é muito maior do que o nosso coração. Vai nos lembrar disso São João na sua primeira carta. Como recompensa por aquele pouco que renunciamos por amor de Jesus, nos será dado com uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Vale a pena, né? Deixar tudo para seguir o Senhor. Confiar somente em Deus. Que assim seja para cada um de nós. Ó glorioso Papa da Eucaristia, São Pio X, vós que procurastes restaurar todas as coisas em Cristo, alcançai-nos um verdadeiro amor de Jesus, para que nós possamos viver somente para Ele. Ajudai-nos a adquirir um animado fervor e uma sincera vontade de combater pela santidade de vida, e que possamos nos valer das riquezas da Sagrada Eucaristia, que é sacrifício e sacramento. Por vosso amor a Maria, Mãe e Rainha, inflamai em nosso coração uma terna devoção a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento, faça o seu pedido, coloque a sua intenção para a sua novena. Abençoado modelo do sacerdócio, obtende-nos santos e dedicados padres e aumentai as vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Dispersai a confusão, o ódio e a ansiedade. Inclinai os nossos corações à paz, de modo que todas as nações venham a se colocar sob o reinado de Cristo Rei. Amém. São Pio X, rogai por nós. E por intercessão de São Pio X, o Papa Santo da Eucaristia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.